não para para pensar se é que estamos servindo ao Senhor. Então vamos, sem mais delongas, partir para a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 24. Aleluia. Marque lá Josué, capítulo 24, versículo 15. Deixe marcar. Josué, capítulo 24, versículo 15, deixe marcado. Quem já achou e já marcou, pule lá para Filipenses, capítulo 2, deixe marcado também. Filipenses, capítulo 2. Amém? Se você já marcou Filipenses, vamos ler então Josué. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pulemos lá para Filipenses para completar a partir do versículo 1. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente para cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando por forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Podem se assentar. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é perfeito, santo e fiel, e a palavra do Senhor é maravilhosa e perfeita. Amém? Queridos, o texto de Josué é um momento que eles estão para entrar na terra prometida e Josué, como servo do Senhor, como fiel ao Senhor, ele coloca a fidelidade daquele povo em xeque. Ele vira para aquele povo e fala assim: olha, vocês vão decidir agora quem vocês vão querer servir. Porque durante todos esses 40 anos no deserto, vocês serviram a Deus, mas também vocês serviram aos deuses de vossos pais. Vocês foram fiéis a Deus em momentos, mas em momentos vocês foram infiéis. Então agora eu quero que vocês decidam. Amém. Pode abaixar só um pouquinho. Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu quero que vocês decidam se vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir a outros deuses. Porque eu sei da minha vida. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém? Então o texto de Filipenses, ele completa esse sentido de servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor nada mais é do que trabalhar em prol daquele outro ou do próximo. E o Senhor Jesus nos ensina o tempo todo como é servir. Já foi lido aqui na introdução do texto. E que o Senhor, no lava-pés, ele demonstra o que é servir. Ele demonstra o que é cuidar um dos outros. E o texto aqui de Paulo declara muito bem aos filipenses que nós devemos abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso querer para servir a Deus. Não há como servir a Deus com as nossas intenções que vieram
na nossa característica lá da nossa família. Não há como servir a Deus se nós não deixamos de abrir, não abrimos mão da nossa vontade, do nosso querer, do nosso agir. Não há como servir a Deus. Amém. Glória a Deus. Servir a Deus, irmãos, é servir o seu próximo. Amém? Não há como servir a Deus se nós não deixamos, não abrimos mão do nosso querer, do nosso agir, da nossa vontade. Quando a gente reconhece Jesus como Salvador da nossa vida, quando nós aceitamos, nós viemos para a igreja, nós também, neste momento, nós reconhecemos que tudo aquilo que a gente viveu ficou para trás. E que a gente vai aprender a viver de novo, vai aprender a viver uma nova vida. Vai ter que largar nossas convicções, nossas crenças, nossos costumes, para viver aquilo que a Bíblia nos ensina que é o verdadeiro servir, que é o verdadeiro amor, que é o verdadeiro entregar a Cristo a vida. Mas eu pergunto, como servir a Deus? Como eu falei que no começo, muitas das vezes a gente vem para a igreja, está anos na igreja, serve a Deus como a gente acha que serve, porque a gente aceitou Ele como Salvador da nossa vida, mas a gente às vezes não para pensar, será que eu estou realmente servindo a Deus? Será que o que eu estou fazendo é realmente agradando ao Senhor? O primeiro princípio para servir a Deus é deixarmos a nossa vontade de lado, é negar a nossa vontade. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus ele começa a falar que se você quer servir a Ele, tem que negar a si mesmo. Se você quer servir a Ele, nós devemos lá pegar a nossa cruz e segui-lo. Se nós queremos servir a Ele, devemos lá abrir mão da nossa vida, perder a nossa vida para ter a salvação. E ele é tão interessante que o Senhor Jesus, no versículo 24, ele fala assim que nós devemos perder a nossa vida para poder achá-la, ou para poder ganhá-la. Então, queridos, a primeira coisa que nós fazemos para saber se estamos servindo a Deus ou não, é abrir mão das nossas vontades. Porque muitas das vezes é que a gente quer servir ao Senhor do nosso querer, da nossa vontade. Eu vou só no culto A ou B ou C, porque eu gosto de fulano, mas não gosto de ciclano. Eu vou chegar depois do louvor porque eu não gosto de quem está louvando. Isso não é servir a Deus. Quando a gente serve a Deus, a gente está num propósito. A gente está no entregar a nossa vida e amar o nosso próximo. Quando a gente quer servir a Deus, a gente não escolhe quem o Senhor vai usar. A gente agradece a Deus porque Ele está usando. A gente não usa o Senhor, é o Senhor que nos usa. O Senhor, Ele não nos dá frutos do Espírito para que a gente venha para nossas vidas. Ele nos dá os frutos do Espírito para que a gente trabalhe isso na vida do próximo, para que a gente venha espelhar os frutos do Espírito na vida do próximo. O Senhor, Ele não nos dá os dons espirituais para nós. A gente tem o costume de falar assim, o Senhor me deu o dom, eu tenho o dom. Mas o dom não é nosso. O dom é para ser usado em prol do próximo. Porque se você tem o dom para você, você está guardando o seu tesouro, enterrando ele. Você não está fazendo ele prosperar, como já foi ministrado aqui. Se o Senhor nos dá um chamado, ou seja de evangelista, ou seja de missionário, ou seja de pastor, ou seja de levita, ou seja de diácono, o seu chamado não é para você. Não é seu chamado, é chamado do Senhor para você usar em prol do próximo. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente tem a mania de ser egoísta e fala assim, Deus, eu tenho um chamado e esse chamado, ele é de destaque na igreja porque o apóstolo Paulo diz que é melhor profetizar. Então, o orgulho entra no coração, mas o chamado não é nosso, querido. O chamado é do Senhor. Porque se você não usa seu chamado para o auxílio da obra, para encher, para abençoar o próximo, ele não serve para nada. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é perder a nossa vida para ganhar a nossa outra vida. A primeira coisa que temos que fazer é abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, do nosso achismo, do nosso egoísmo, para poder receber aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que é humildade, temperança, que é
servir sem olhar a quem, quer abençoar sem se preocupar com o retorno. Mas eu pergunto também, por que a gente serve a Jesus? Por que a gente serve a Deus? Qual que é o intuito de se servir a Deus? Para confirmar essa palavra de hoje, quando o diácono Moisés estava aqui encerrando o louvor, ele falou assim que ele nos amou primeiro. E é um dos motivos, é um dos tópicos que eu coloquei aqui. Por que servir a Jesus? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, porque a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus não teria se colocado de prontidão de vir à terra, nascer de novo, sendo Deus. Ele não teve usurpação ser como a Deus, nasceu de novo em forma de homem. Cresceu, teve paciência e temperança de crescer, passar por todos os ciclos da vida, a chegar à fase adulta para começar a servir as nossas vidas, a nos ensinar o que é servir, a nos ensinar o que é amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele morreu, Ele se entregou por nós, Ele se fez pecador por nossas vidas, para que nós viéssemos ter direito à vida eterna, porque já havíamos perdido ela há muito tempo. Desde a fundação do mundo, desde o Éden, nós havíamos perdido essa ligação com o Pai. E o Senhor Jesus vem para restaurar isso e vem para nos abençoar. Então, se nós temos que entender que nós servimos a Ele porque Ele nos amou primeiro e nós queremos retribuir esse amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor, que o amor não se ufana, não se soberbece, que o amor é puro, entre outras coisas. E esse amor, queridos, eu acho que nem se a gente comparar quem é pai, quem é mãe aqui, comparar o amor que você tem a um filho, eu acho que não chega, não é suficiente para comparar, ou não é a dimensão correta de se imaginar o amor de Deus por nós. Porque a gente erra, a gente peca, a gente vacila, mas o Senhor está lá sempre pronto para nos ouvir, para nos acolher. E se não fosse esse amor tão grande, eu acho que Ele já teria exterminado a raça humana há muito tempo. Ele não teria morrido na cruz por nós. Ele teria simplesmente feito um segundo dilúvio ou uma segunda extirpação da humanidade e falar, para mim chega. Mas não. Ele nos reconciliou com Ele, Ele nos reconectou com Ele porque Ele nos ama. E por que servir a Jesus? Por quê? Porque Ele é fiel e estará sempre conosco. Lá no Salmo 46 diz que o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então todos os momentos que a gente tem que se recorrer ao Senhor, e a gente sabe que Ele está lá para nos ouvir, a gente sabe que Ele está lá, vai estar lá para nos alcançar, nos ter misericórdia, nos falar conosco, nos trazer um alento na alma. A gente sabe que o Senhor, Ele vai estar sempre pronto a nos perdoar. Então, quando a gente busca a Deus, a gente sabe da existência dEle, que Ele é o nosso socorro. O que é o socorro, queridos? O socorro é quando alguém busca uma resposta, um alívio, um alento para a alma, para um problema. Quando a gente está com um problema financeiro e fala assim, meu irmão, pelo amor de Deus, me socorre, eu preciso de pagar essa conta hoje, você pode me ajudar? O Senhor está sempre lá pronto para nos atender. Mas nem sempre a resposta que temos é aquela que queremos ouvir. Mas Ele está lá para nos dar a resposta que precisamos ter. Ele é nosso refúgio, porque quando as coisas começam a apertar, quando a gente começa a ficar desesperado, Ele, como uma galinha, nos ajunta debaixo das tuas asas e cuida de nós e fala assim, olha filho, filha, eu te ajudo com a minha destra fiel, eu estou aqui, eu te sustento, não se preocupe, vai tudo dar certo. Se você for fiel comigo, se você estiver comigo todos os momentos, eu estarei aqui para cuidar de você. Não há lugar melhor para se estar, queridos, do que na presença do Senhor. Eu não sei quanto a você que está em casa, você que está aqui nessa noite, se você passou por momentos difíceis e achou que o Senhor não estava com você, não acredite nessa história. Não acredite nas enganações do inimigo que vai tentar te enganar, tentar te desanimar, falando que Deus não é contigo, que Deus não se preocupa com você. Ele te ama,
Ele não deu o filho dele na cruz à toa por você. Ele ama e quer ver você bem, por mais que esteja difícil, por mais que esteja trabalhoso, por mais que você não vê resposta nessa situação. O Senhor, Ele está lá para te dar o auxílio. Mas, queridos, da mesma forma que é muito bom ter o Senhor, é muito bom servir ao Senhor, é muito bom saber que o Senhor está lá, há coisas que também, há situações que também nos impedem de servir a Deus. Porque muitas vezes nós oramos, nós buscamos, nós cremos, mas nossa oração não é ouvida. E uma dessas coisas se chama pecado. A Bíblia diz que o pecado ele só torna pecado quando você gera ele. Porque quando a tentação vem, você tem a oportunidade de dizer não a ela. Foi assim que o Senhor falou a Caim, olha, o pecado jaz à porta, cumpre a você dominá-lo. Então isso significa que a gente pode resistir ao diabo, resistir ao pecado. O inimigo, queridos, ele sabe das nossas fraquezas, ele conhece, como dizem alguns, ele é um psicólogo milenar, ele fica espreitando. Lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, diz que o diabo ele fica ao derredor, bramindo como leão, esperando a quem tragar. Mas também no Salmo 34, se eu não me engano, diz que o Senhor acampa teus anjos ao nosso redor e guarda aqueles que o temem. Então, queridos, se o pecado, se o inimigo está lá, jogando setas na sua mente, e por algum motivo você caiu, você pecou, lembre-se que você tem um advogado a seu favor, que é Jesus. Lembre-se que, por mais que ele comece a falar na sua cabeça, você perdeu a sua salvação, você pecou, o Senhor não vai te ouvir. Não adianta você ficar querendo, pedindo perdão a Deus e amanhã pecar de novo. Isso é a função dele. Ele vai começar a falar na sua mente para te desmotivar. E o triste dessa história é que a gente, por vezes, acredita. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, quando a gente peca, automaticamente a gente começa a pensar que o Senhor, Ele não, mesmo que a gente peça perdão, Ele não nos perdoou. A nossa mente começa a imaginar coisas movidas pelo inimigo mesmo, de que a gente não tem direito ao pecado. E a nossa mente começa a ser bombardeada e a gente começa a desanimar. Se a gente orava todos os dias, a gente começa a diminuir o tempo de oração, porque acha que Deus não está ouvindo. A acusação do inimigo começa a ser tão forte na nossa mente, que nós começamos a entrar, quando a gente entra para orar, a gente já não tem mais palavras para falar com o Senhor, a gente está desanimado, desmotivado, porque acha que Ele não vai ouvir. Porque acha que se nós pecamos, mesmo que venhamos nos arrepender e pedir Senhor perdão, a gente ainda está em pecado e Ele não vai ouvir a resposta. Mas eu venho te dizer uma coisa que eu li hoje e eu achei muito interessante. O Senhor, queridos, Ele está menos preocupado porque você pecou e leva mais em consideração a sua humilhação diante dEle. Ou seja, se você pecou, mas se você realmente se arrependeu e se humilhou diante do Senhor e largou aquele pecado, Ele está mais preocupado com o que você fez, com a sua atitude de se arrepender, do que com o pecado que você cometeu, seja qual for ele. Porque Ele é o Deus que perdoa todo tipo de pecado, a não ser pecado contra o Espírito Santo, porque esse, infelizmente, eu não posso dizer que tem perdão. Mas o Senhor, Ele nos lembra a todo momento que Ele nos ama e que Ele nos quer, que Ele não nos quer perto dEle. Sabe também o que nos impede de servir a Deus? É a síndrome do farisaísmo. Certa vez Jesus, lá em Mateus 23, ele começa a falar sobre os fariseus. Ele começa a questionar os fariseus, que são como pessoas que dizem que fazem, mas que não fazem. Elas querem cobrar do povo que venha orar, que venha jejuar, que venha dar oferta, que dar dízimo, mas eles mesmos não fazem isso. É o tal do negócio, faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, que eu faço. Né? Então, quando nós estamos no pecado, queridos, nós queremos demonstrar para as pessoas que nós estamos em santidade, nós queremos cobrar do próximo que ele tem que viver em santidade, mas nós mesmos não vivemos essa santidade.
Então é o momento de nós pensarmos, avaliarmos a nossa vida, se nós estamos realmente servindo ao Senhor da forma que estamos vivendo, ou se nós estamos imaginando que servimos ao Senhor. Porque às vezes a gente, como eu falei no começo, a gente está tão acostumado a servir a Deus, a vir na igreja, a orar, a jejuar, a gente está tão acostumado a praticar os atos cristãos, que a gente às vezes não para pensar se realmente o que a gente está vivendo é o cristianismo verdadeiro, se nós realmente estamos servindo ao Senhor. Paulo fala aqui muito lindo no versículo 7, em Filipenses, que o Senhor, o próprio Deus, se tornou em forma de servo, fazendo semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Naquele tempo que eles não tinham morte pior do que a morte de cruz. Porque era onde todo pecador ele era humilhado, era levantado ao madeiro. E além da humilhação, era a pior morte porque era uma morte lenta, era uma morte por asfixia. Era o corpo sendo sustentado por pregos. Imagina a dor insuportável que é isso. Por isso, muitos morriam antes mesmo de passar cerca de 1 hora. Por isso que eles esperavam, por isso que era cravado uma estaca, uma lança era furada ao lado para poder acelerar a morte. Mas o Senhor Jesus, ele passou por todas as fases dessa terrível morte. Ele não quis que fosse aliviada a dor dele. Ele sentiu cada dor, cada chibatada. Ele sentiu cada corte. Tudo isso para que nós pudéssemos ser chamados de servos. Tudo isso para que nós pudéssemos ser chamados de filhos. Tudo isso para que nós pudéssemos ser chamados de irmãos, de amigos. Então, queridos, que já está no meu horário, eu queria dizer para você que para você analisar muito bem a sua vida, para eu também analisar a minha vida, porque eu não me isento disso. Para nós fazermos uma avaliação do que realmente se estamos servindo ao Senhor. Se estamos abrindo mão das nossas convicções, da nossa vida, da nossa fragilidade, se estamos abrindo mão do nosso conforto para servir ao próximo. Se estamos abrindo mão dos nossos momentos de folga para buscar ao Senhor, para evangelizar, para pregar, para mandar uma mensagem para alguém que não está vindo na igreja. Porque muitas das vezes nós falamos assim, o domingo é do Senhor. Mas domingo a gente só fica em casa, vendo TV. A gente só fica em casa, fazendo um almoço de domingo, com frango, com macarrão. E o domingo do Senhor? Fica onde? Na hora de ir para o culto. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Domingo é para o Senhor. Gente, um culto no domingo de manhã é tão gostoso. Não sei se aqui na igreja tem costume, pastor, se já fez culto de manhã, mas é tão revigorante. E no monte, no domingo de manhã, é tão revigorante. Parece que o seu dia foi ganho, só pelo fato de você se entregar ao Senhor naquela manhã. É completamente diferente o seu dia quando você passa a sua manhã com Deus. Não que os outros dias não sejam, mas quando você vem a um culto de manhã e o seu dia já começa naquela alegria toda, é diferente. Você parece que tem um ânimo redobrado. Então, se você não tem um costume de fazer um culto pessoal ao Senhor pelas manhãs, faça. Nem que seja 15 minutos, 20 minutos. Ore ao Senhor, cante um louvor ao Senhor, leia a Bíblia. Se entregue seu dia ao Senhor. Fala assim, Senhor, está aqui a minha vida para te servir. Seja em qual oportunidade for, onde eu estiver, se eu tiver a oportunidade de pregar a tua palavra, que eu pregue. Se eu tiver a oportunidade de falar do teu amor, que eu fale. Senhor, me ensina a ser servo do Senhor. Me ensina a não me esconder no meu trabalho, da religião que eu sirvo, das minhas crenças, do Deus que eu sirvo. Me ensina a não ficar e andar na roda dos escarnecedores, porque muitas das vezes nós somos falhos e a gente entra naquela roda de conversa e de repente a gente já está participando do que não agrada a Deus. Nos ensina, Pai, a selar nossa língua. Nos ensina, Pai, a nos policiarmos. Isaías foi um homem que foi tremendamente usado pelo Senhor.
E certa vez ele fala com o Senhor que o anjo tocasse a língua dele porque ele era um homem de impuros lábios. Imagina, se aquele homem era um homem de impuros lábios, imagina nós. Então que nós venhamos a refletir realmente nessa noite. Se o que vivemos hoje é o verdadeiro servir a Deus, ou se precisamos rever nossos conceitos. Porque receber as bênçãos do Senhor é muito bom, mas fazer a nossa parte é que é o difícil. É o que precisamos aprender dia a dia, queridos, porque mortificar nossa carne não é fácil. Abrir mão das nossas convicções não é fácil. Queimar nossa carne continuamente no altar não é fácil, mas é possível. Então que nós venhamos essa noite pedir ao Senhor que nos ensine, pedir ao Espírito Santo que venha abrir nossos olhos espirituais e físicos, abrir nossa mente, nos mostrar onde é que está certo, onde está errado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aperfeiçoado, para que nós venhamos ser uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pode ficar assentado, ou se você preferir ficar em pé ou de joelhos, você está à vontade. Fique à vontade, você está na casa do seu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui foi pregada a tua palavra nessa noite. Senhor, o Senhor sabe como essa palavra falou primeiro comigo, Senhor, como o Senhor me ensinou, como o Senhor me fez lembrar, Pai, o dia que eu aceitei o Senhor como Salvador, como o Senhor fez lembrar como eu te servia no meu tempo de diaconato, como era o meu servir ao Senhor, como era o meu me entregar ao Senhor. E assim eu creio que é com cada irmão que está aqui, que tem mais de 10 anos de igreja, que nós às vezes nos acostumamos ao servir e esquecemos de reciclar a nossa vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus que renova as suas misericórdias na nossa vida a cada manhã. Isso significa então, meu Pai, que o Senhor é um Deus de renovo constante, de novidade de vida constante, todos os dias. Então, por que deixaríamos a nossa vida, meu Pai, na mesmice? Por que deixaríamos, ó Pai, servir ao Senhor de forma corriqueira? Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ensina a trazer ao Senhor a cada dia uma oferta diferente de te servir. Uma forma diferente de te agradar. Ó Pai, servir ao Senhor é muito mais profundo, Senhor, do que simplesmente pregar a palavra do Senhor, que é algo muito importante, mas é muito mais além do que isso. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a agradar ao Senhor acima de tudo. Porque eu sei que no final, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz, ó Pai, que no final receberemos a coroa da vida. Mas para receber a coroa da vida, meu Pai, para receber o aval do Senhor, temos que servir em diligência, porque o Senhor também pode dizer que não nos conhece. E eu não quero, meu Pai, que nenhuma alma se perca, meu Pai. Não é desejo do meu coração que nenhuma alma se perca, Senhor, e seja rejeitado por Ti no último dia. Ó Pai, mas que nós venhamos, ó Pai, a ser reconhecidos pelo Senhor como servos fiéis, como servos, meu Pai, que vamos entrar no gozo, Pai, da Tua presença. Servos, meu Pai, que vamos ter, meu Pai, o prazer, meu Pai, de adorar ao Senhor continuamente, Pai, na Nova Jerusalém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, então fala conosco. Pai, no final desta noite, fala conosco durante as madrugadas, fala conosco durante os próximos dias. Nos mostra aquilo que precisamos aperfeiçoar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, porque o nosso propósito aqui é glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.